Amigos, amigas, queridos internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência ao estudo do livro A Obsessão e Suas Máscaras. Hoje vamos ver o capítulo, estamos na 31ª aula, vamos ver esse capítulo específico, 16º, Obsessões de Efeitos Físicos e Poltergeist. Vamos ver algumas situações em que eu trouxe alguns exemplos, um exemplo que talvez seja até hilariante, mas é importante que seja comentado para que nós aprendamos a não ter medo e nem desafiar os espíritos, mas é saber como enfrentar esta situação, principalmente o poltergeist. É uma situação que causa desconforto, é uma situação que, via de regra, nos traz o medo, nos deixa em pânico por desconhecimento total. Mas uma vez conhecido, repito, não é para desafiar, porque perderemos com certeza, mas é para saber como agir. Então vamos a desfilar o que temos que comentar hoje. Existe obsessão no campo físico? Alguém pode nos acuar? Alguém pode nos assustar, considerando uma obsessão do mundo espiritual para nós aqui na matéria? Alguém pode nos obsediar fisicamente? O que vocês acham? Com certeza, meus amigos, sim. De que forma elas podem ocorrer, essas obsessões? Alguém tem alguma ideia? Allan Kardec diz que eles produzem manifestações ruidosas e persistentes. De que forma? Através de pancadas, batidas, transportes de objetos, combustão espontânea, pirogenia, chuva interior, hidrogenia e uma série de outros tipos de manifestações. Mas isto realmente ocorre, Maida? Poderiam os senhores perguntar. Sim, ocorre, não com muita frequência como era antigamente, mas ainda continua. Os jornais noticiarem casos de pedras atiradas sobre o telhado das casas. Ainda hoje eu li num cantinho do jornal que ontem em Sorocaba apareceram no telhado de uma casa 4 buracos redondinhos. Chamaram a polícia, chamaram mais não sei quem, olharam, não acharam pedra, não acharam nada, mas tem 4 buracos redondos iguais em cima de um telhado de uma casa. Não estou afirmando nada, são notícias. Vidraças sendo quebradas, isso é muito comum acontecer. Panelas e utensílios voando pelos aposentos. Isso acontece, isso é uma forma de manifestação física. Pratos e xícaras espatifando-se pelo chão. Aqui neste item eu lembro de um caso de a minha própria mãe me contando que quando era criança, um dia ela escutou um barulho de um copo caindo, espatifou no chão. Aí ela levantou-se da cama, criança, foi olhar, tinha o fundo do copo no chão e o resto tudo pó em torno do fundo do copo. Ficou pulverizado. Isso ela me contando. Então veja, pratos e xícaras espatifando-se pelo chão. Isso é muito comum. Poltronas, armários e até colchão de bebê pegando fogo espontaneamente. Isso acontece, meus amigos. Aí vem todo mundo, os instruídos, os sábios, coisas do capeta, coisas do diabo. Meus amigos, quem é o capeta? Quem é o diabo? Nós, ontem, que por desconhecimento, nos comprazíamos nesses tipos de atuações frente aos irmãos aqui encarnados. Então vamos continuar. Termina aí? Não termina. Ninguém encontrava o autor dessas façanhas. Poxa, aconteceu pedras, como eu disse há pouco. Ninguém encontrava, nem mesmo a polícia, que fica normalmente desconcertada frente ao desconhecido. Acabei de citar esse caso de Sorocaba ontem.
estou dizendo que é poltergeist, não, nada disso, mas é um caso intrigante. 4 buracos em cima de uma casa que ninguém achou pedra, ninguém achou nada. Enfim, a polícia fica desconcertada ante o desconhecido. É comum, então, pairar o quê? O desalento, o temor. Puxa vida, o que será isso? Estou marcado, estou preocupado, que alguém vai fazer algum mal maior para mim, para minha família, ou coisa parecida. Mas, antes de continuarmos, vou fazer questão de lembrar, não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não saiba. Isto que ocorre conosco, com quem quer que seja, não é por acaso. Acaso não existe no universo. Os senhores verão nos exemplos que nós vamos trazer o porquê. Bendito seja o véu do esquecimento, porque no passado, meus amigos, amigas, fizemos coisas pavorosas, terríveis. Hernani Guimarães Andrade, no livro Poltergeist, descreve um desses casos, dentre os muitos que nós podemos observar. Vamos lá, vamos começar. A casa estava um caos verdadeiro. Puxa, como? Por quê? Um odor nauseabundo impregnava o ar. É comum acontecer isso? Quando há uma manifestação de efeito físico, nós temos um cheiro fétido? Sim, é comum. Da mesma forma que Meimei, quando aparece, deixa um cheiro agradabilíssimo, esses companheiros, quando querem nos apoquentar, também deixam esse odor nauseabundo. Continuando no livro. As roupas haviam entrado em combustão por várias vezes. Imagine, nós estamos em casa sentados, de repente a roupa pega fogo, de repente o sofá pega fogo. Mas do que? Do nada? Estava o mínimo, em termos de roupa, incapaz de agasalhar devidamente as 8 pessoas e os 6 adultos que ali residiam. Isso já vinha com bastante frequência e já há bastante tempo. 8 colchões, 10 cobertores e um sem número de colchas, lençóis, travesseiros já haviam sido carbonizados. Isso quem diz não sou eu. Isso aí é a descrição do Hernani Guimarães. Os vidros dos caixilhos e janelas, todos arrebentados, todos quebrados. Quebrados como? Por pedras que foram atiradas de forma contínua e constante. As telhas partidas propiciavam goteiras, quando chovia inundava todos os cômodos. Quantas vezes foram trocadas as telhas? Inúmeras. Trocava e de um dia para o outro aparecia tudo quebrado. Portanto, como ele dizia aqui, por tudo isso que vimos, uma desolação, um desânimo total abateu sobre a família. O sofrimento coletivo já estava no 7º mês. Imagine, 7 meses aguentando esses tipos de coisa. Então veja bem, o que é isso? É uma descrição de um fenômeno de efeito físico também conhecido como poltergeist, que é uma palavra de origem alemã, que é composta por 2 vocábulos, ou seja, polter, fazer barulho, e geist, espírito, um espírito fazedor de barulho, ou geist, a pronúncia vai depender de cada um conforme aprender. Estamos em português, vamos falar em português o que nós estamos lendo. Etimologicamente significa então espírito barulhento, galhofeiro, desordeiro. Portanto, é uma entidade de ordem inferior responsável pelo fenômeno. Então, quem é que vai fazer um tipo de brincadeira desta? Ou, que é mais provável e mais comum, uma vingança. Um espírito de ordem inferior. Porque um espírito de ordem superior, ele não vai perder tempo com esse tipo de coisa. Pois não, Locatelli?
Não, mas porque ele tem poderes para fazer isso, o espírito inferior, o que faz ele fazer? Ele tem alguém, né, que é o pivô de tudo Nós isso. vamos chegar lá. Já nós vamos chegar, chama epicentro. O epicentro. Tem alguém que fornece o ectoplasma. Senão não faz. Senão não faz. Tá bom? Então vamos chegar já. Estamos caminhando para chegar lá. Então veja, é um espírito de uma ordem inferior. Porque um espírito de um nível mediano para elevado não vai perder tempo com esse tipo de coisa. Ele já sabe que ele estaria plantando para colher depois. Então ele não vai mais perder tempo. No André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos elucida o seguinte: se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Então veja, vamos esmiuçar isso. Desarticulação das próprias forças anímicas. O que é isso? O que é desarticular? Já vimos isso em outros encontros. O que é desarticular as forças anímicas? Eu digo sempre, ó, paz, amor, harmonia e equilíbrio. É sair fora disso. É achar que eu sou dono da verdade. É achar que eu posso resolver as coisas ao meu modo e à minha maneira. Eu desarticulo isto que é a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio, que está dentro de nós. Isto é intrínseco. Fomos criados por Deus. A nossa origem é dele. Deus é isto, é o universo, é paz, amor, harmonia e equilíbrio. A partir do momento que eu saio deste patamar, eu tiro da minha vista, tiro do meu objetivo esses 4 itens, eu desarticulo as minhas próprias forças anímicas. E desta forma, encontramos aí o que? A nossa mediunidade de efeitos físicos. Ou seja, forneceremos, por estar em desequilíbrio, o ectoplasma para que os companheiros da espiritualidade dele se utilizem para fazer exatamente isso que nós vimos até agora. Pois não, Isabel? Vamos chegar lá, tem um exemplo dele aqui. Mas qual é o exemplo que você quer dar de Moisés? No caso dele, como missionário, ele tinha que, não é desequilibrar o povo, mas ele tinha que mostrar o poder. Sim, Moisés tinha que mostrar algum poder. E qual é o poder dele? Qual deles você quer comentar? Vamos lá. Para nós encaixarmos aqui, eventualmente, em poltergeist. Está funcionando? Não está funcionando. Tá. Então veja, nós vamos ter inúmeros exemplos aí no mundo espiritual, no cristianismo antigo, enfim. Enquanto a humanidade começou a se desenvolver, muitos desses casos ocorreram. Não, mais fácil. Então Moisés, obviamente, ele usou os poderes dele para poder mostrar àquele povo da época que realmente ele era um médium, não de Deus. Moisés não falou com Deus e não recebeu da mão de Deus absolutamente nada. Ele recebeu de espíritos superiores os 10 mandamentos. Quem somos nós para face to face com Deus? Isso não existe. Estamos tão longe, mas tão longe, que nem com um telescópio a gente não vai conseguir enxergar nada, meus amigos. Não tem chance. Nossa evolução numa escala infinita, estamos no 2º degrau. Como nós vamos querer? Estamos em paz, amor, harmonia, equilíbrio? Tal qual é o universo? Basta ver uma fechada que te leva na rua, no dia a dia. Então, normalmente, os jovens mal saídos da primeira infância são o epicentro desses fenômenos. Porque, veja,
Voltando então, meus amigos, nós estamos falando aqui em desarticulação das próprias forças anímicas. Eles por acaso conseguiriam articular essas forças se eles estão em desenvolvimento? Não, não conseguiriam. Por isso, normalmente, essa desarticulação, normalmente, não é só, mas normalmente ocorre neste período, saindo da infância, entrando para a primeira, os seus 10 aos 15 anos, por aí. Servem de medianeiros aos desencarnados, como nós falamos agora, menos esclarecidos, que com eles se afinam. Como Deus vai permitir que um jovem, de repente, venha um espírito maldoso e com ele se afinam menos esclarecidos? Se afina hoje, agora, e na outra vida, e nas anteriores. Eram sócios nos crimes. Eram sócios na dilapidação das coisas alheias. Por isso eu fiz questão de falar a vocês, e vou repetir: não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Acaso não existe. Somos artífices do nosso próprio dia a dia, do nosso futuro, baseado no nosso passado. Com o fornecimento do ectoplasma, o espírito produz as batidas, os deslocamentos e etc. Nós precisamos de 2 pontos de apoio: a vontade do espírito, que é um dos pontos de apoio, e o segundo é o ectoplasma. Tente levantar alguma coisa com um dedo só. Um ponto de apoio não conseguiremos, mas com 2 nós teremos chance. Certo? Então vamos em frente. Isso aí o doutor Hernani ainda ele diz o seguinte: fornecimento da energia, o ectoplasma, é o epicentro do fenômeno e pode comandá-lo inconscientemente, como só ia acontecer. 90 e tantos % dos casos ele é comandado inconscientemente. O jovem não tem nem a mínima ideia que ele é o causador disso tudo. Vocês vão ver em um dos exemplos que vem aqui, de uma jovem, ela foi retirada da casa dela, pararam os fenômenos na casa, mas continuaram onde ela foi. Como já citado, o jovem é jovem e não demonstra nenhuma exaustão das forças físicas, embora haja grande produção de eventos. Imagine um jovem, 10, 11, 12, 15 anos, está em plena produção, o ectoplasma está em ebulição. O André Luiz confirma isso. Então, não vamos entrar em detalhes quanto às teorias explicativas das correntes da parapsicologia. Isso não é o momento desse estudo. Nós estamos vendo o efeito físico. Acreditamos que o livro Poltergeist ou Poltergeist, ou Poltergeist, como queiram, de Hernani Guimarães Andrade, é uma excelente indicação para quem queira dissecar esses fenômenos que levam o pânico e o desespero a muitas famílias. Então veja, o fenômeno do poltergeist só vai ocorrer se tiver alguém altamente endividado com outro alguém encarnado, endividado com outro alguém, porém desencarnado, que está cobrando. Senão, não vai acontecer. Kardec, no livro dos médiuns, apresenta orientações seguras. Na revista Espírita, Kardec várias vezes comentou esses fenômenos. Exemplo, agora o Flávio vai fazer o comentário, é o caso do batedor de Bergzabern, ocorrido na Baviera nos anos de 1852 e 1853. Bom, esse caso da revista Espírita esse caso começou, creio que em maio ou junho, a revista Espírita de 1858. Então Kardec ele faz esse espírito batedor em 3 partes.
E em 1859 ele traz a entrevista que eles fizeram com ele. Então, o que era? Uma menina, uma criança, que num vilarejo da Alemanha, eles começaram a perceber que havia uma arranhadura constante na casa. Aí da arranhadura passou a bater. Aí, cidade pequena, 1800 e pouco, né? Começou a juntar gente. Aí começaram a entrar na casa para ver o que acontecia. Aí esse espírito dizia quantos tinham na casa com batida, que cor era a blusa de não sei de quem não estava na reunião anterior estava lá agora, então eles iam falando o nome, ele ia batendo sim ou não. Quer dizer, às vezes ele se irritava, jogava coisas de um lado para o outro, quase que acertou o pai da menina com um banco que voou, né? Então o berço dela levantava, dava voltas, quer dizer, trocaram de quarto, as batidas foram para aquele quarto, trocaram a menina de casa, as batidas foram para aquela casa, quer dizer, ia perseguindo. No final, o Kardec explica como esses fenômenos aconteciam. No finalzinho, na última vez que ele traz os exemplos, que ele foi tirando de um jornal da Alemanha, né? Ele faz o seguinte: quando o governo entrou na situação, eles internaram a menina numa casa de saúde e ninguém mais chegou perto dela. Ninguém. Quer dizer, o governo abafou e fim de caso. Não tem um final essa história. Aonde que o Kardec chega? Que a menina era uma médium excepcional, apesar de criança, médium de efeitos físicos, médium com ectoplasma poderoso, com vários tipos de mediunidade, e que a manifestação acontecia justamente por causa dela. Então ela ficava de olho fechado, falava orações, ela voltava chorando de sonhos, porque ela chegou a dizer que ela chegou a ver a crucificação de Cristo, quer dizer, levavam o pensamento até lá. Então vejam, e ele não falava absolutamente nada, eram só pancadas, batidas, arranhaduras e joguete, deslocava objetos, né? Jogava esses objetos para lá e para cá, puxava a coberta, quer dizer, era só efeito físico e sem muita, como é que eu vou dizer, sem nada além disso. É um espírito realmente mediano para inferior. E acho que é bom usar o exemplo do tambor de Berezina, né? Pode. E acho que em agosto de 1858, o Kardec entrevista o tambor de Berezina. Ele era da banda do exército. E ele morreu na Rússia quando Napoleão estava invadindo, antes de Moscou. Ele não chegou a entrar em Moscou. E ele dizia o seguinte, que ele só poderia fazer aqueles efeitos físicos se determinado médium estivesse lá. E ele explicou como é que ele fazia isso. Quando o médium não estava, eles tentaram, não conseguiram erguer a mesa. Quer dizer, só com aquele determinado médium que ele conseguia fazer esses efeitos físicos. Ou seja, é necessário um médium excepcional de efeitos físicos e o espírito, o ectoplasma, é fantástico, né? Isso aí não tem nem dúvida. E o Kardec, ele explica, eu deveria ter trazido a revista, semana que vem eu me comprometo a ler esse pedaço da explicação de Kardec, que ela é muito elucidativa. Inclusive a entrevista do tambor de Berezina é muito elucidativa para a gente entender algumas situações que porventura podem acontecer conosco mesmo, né? Alguma pergunta, algum comentário? Pode dar, Isabel. A hora que o Edival descer, o Edival tem um caso extraordinário que ele trabalhou. Ele presenciou, ótimo, olha, muito bom. O caso da curva. Vamos ver qual é. O caso também, o próprio doutor Hernani, ele diz que é muito difícil para conseguir acalmar ou controlar esse fenômeno, até ele não sabe a origem realmente de onde vem. Nós temos outros exemplos. Nós temos exemplos que vocês vão perceber. Na entrevista que ele deu, ele falou isso. Não é fácil. Por isso que eu disse no começo. Não desafie, pelo amor de Deus, se começar a acontecer. Nós vamos ver aí que tem um indivíduo que resolveu resolver na bala. Aí Ele pôs uma arma na cintura e resolveu ir lá na bala. Tomou 3 pedradas na cabeça e ele ficou desorientado, tonto. Não sabe de onde veio a pedra, viu? Nossa, complicado. Então vejam bem.
quanto à natureza, objetivos desses espíritos, eles buscavam, na realidade, na realidade, o que eles buscam, além da vingança, sobretudo, isso aqui, ó, diversão, meus amigos. Eles querem agitar. Nós não gostamos de aventura, de agitação. É diferente do lado de lá. Por que é diferente? Morreu aqui, ninguém muda, ninguém vira santo do dia para a noite. O que é aqui continua lá. Então, esses casos de poltergeist tem bastante... nós temos que nos aprofundar, mas não menosprezar, por favor, e nem desafiar. Daqui a pouco eu vou pedir para Edivaldo falar um pouquinho da experiência dele. Explica Allan Kardec o seguinte: são espíritos, via de regra, mais levianos do que maus. Riem dos terrores que eles podem causar e das pesquisas inúteis que se empreendem para descobrir a causa do tumulto. Mais uma coisa interessante, vocês querem ver? Agarram-se ao encarnado, comprazendo-se em persegui-lo e atormentar onde ele estiver. É o que falou há pouco o Flávio. Mudou a menina de um lugar para o outro, eles estavam juntos. E vou adiantar, já vocês vão ver, quando se tem um caso de poltergeist que vai fazer um exorcismo, para eles é a farra máxima. É o que eles querem. Não funciona absolutamente nada. Zero. Tá? Às vezes apegam-se a um lugar por um mero capricho, ou exercem a vingança, como eu disse, ou procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas para lhe darem um aviso proveitoso, ou pedem coisas para si mesmo. O próprio Kardec, quando estava escrevendo a codificação, um dia ele teve várias batidas na parede. Ele continuou, ele sabia o que era, mas depois ele fez a evocação do Espírito, e o Espírito falou: olha, queria te chamar a atenção por um erro que você estava cometendo. E ele foi ver, estava errado mesmo. Então é isso aqui, ó. Ou, como eu disse, pedem coisas para vingar, ou serve para lhes darem um aviso proveitoso. Foi o caso que aconteceu. Uns pedem preces, outros o cumprimento em nome deles de votos que nunca puderam cumprir. Esses são poltergeists normais, coisas pequenas, manifestações físicas pequenas. Agora, quando tem um poltergeist para valer mesmo, é que tudo vira um tumulto, com fogo, água, móveis voando para todo lado, como nós vimos há pouco, né? Outros, para que possam ficar em paz, pedem para reparar uma má ação que praticaram enquanto estiveram aqui encarnados. Então eles tentam utilizar os meios possíveis para chamar a nossa atenção. Porque quando chegamos do lado de lá, meus amigos, como diz na gíria, a coisa pega. A coisa pega. Não dá para a gente disfarçar, achar que está tudo numa boa, faz de conta que... Não. Lembremos-nos do que já vimos em encontros anteriores. O que é o nosso cartão de visita? A nossa aura. Tem como esconder a aura, colocar uma vestimenta, alguma coisa? Não, não tem. De volta, parece que tem um exemplo do caso da Kombi, de poltergeist. Tem. Por favor. O nome dos carros, o nome. Isso foi em 1968. Foi o meu primeiro carro, uma Kombi. E eu tinha um freguês e ele conversava muito sobre isso. Ele falou: vamos no meu grupo, lá tem materialização e tal. Mas não tem tempo, não dá tempo. Onde você vai aí? Ninguém, eu cheguei, ele chegou, eu servi ele disse: ó, conversou um pouco assim, passa na minha casa para nós conversar um pouco lá, perguntar a Deus, passo. Ele dá o endereço. Aqui na Avenida Ceci, 1968, no mesmo ano. Combinado. Aí eu saí do salão, né? Liguei a Kombi e passei lá. Inclusive dispensei uma opção de gente que eu levava, né? Eu tinha acertado para levar e trazer todos os dias, que era perto da minha casa e tudo mais. Aí dispensei eles e fui para a casa dele. Quando eu cheguei lá, encostei a Kombi do outro lado, em frente,
no 1968, no mesmo número. O ano ele Coincidiu. O diácono lá, atravessei a rua, toquei campainha, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nada. Quando eu toquei campainha 3 vezes, entrou 2 ladrões no carro. Aí eu só veio a gritalhada: não bate em mim, não bate em mim. Pá, pai, sai descendo da perua e saiu correndo. E a perua saiu andando. Eu corria pelo carro e parei a perua, consegui parar. E eles saíram na rua gritando e dizendo que estava apanhando, estava apanhando. Aí todo mundo saiu da porta. Aquela gritaria. Eu fiquei totalmente tomado, né? Tentar cogitar, fui para casa. Cheguei em casa, botei o carro na garagem, entrei, cheguei na cozinha, minha esposa olhou para mim: bem, você está tão diferente, o que está acontecendo? Aí eu sentei, bem, pega uma aguinha para mim, tá? Ela foi buscar água, eu sentei, inspirei junto, tomei água, aí daí a pouco fui voltando, né? Eu estava totalmente, realmente, medianizado. E quase assim, não sei, quase meio, mais ou menos, no estado mais ou menos, no semiconsciente. Não estava totalmente inconsciente, não, estava no semiconsciente, né? E foi esse caso que aconteceu em 1961. Olha aí. Tá bom? Vejam, senhores, o que o Edivaldo está comentando. Não tinha ninguém dentro da Kombi. Eles apanharam de quem? De alguns espíritos que usaram o ectoplasma, talvez do próprio Edivaldo, e bateram, entre aspas, apavoraram os dois meliantes, não é verdade? E veio confirmar aquilo que meu amigo chamou para conversar, que realmente era Maria Zé, ele queria que eu fosse assistir um trabalho de materialização, de desmaterializar. Quando ele foi no salão, quando ele foi no salão, eu tive. Você assistiu ao vivo a cores, como diz hoje, né? Foi para valer mesmo. Então, continua. Alguma pergunta, meus amigos? Alguma observação? Então, vamos em frente. Então, nas pesquisas do Dr. Hernani, aparecem muitos casos de magia, ou seja, trabalhos de umbanda encomendados por encarnados para prejudicar pessoas. A esses propósitos, quem é que vai se associar? Os desencarnados de condição inferior. Veja bem, imagine, eu vou chamar alguém dos senhores lá, vamos fazer um mal lá para o Edivaldo, vamos esconder e dar uma surra no Edivaldo, ou vamos roubar o Edivaldo. Quer dizer, vocês vão falar para mim: mas você pirou, tá louco? Não é verdade? Quer dizer, quem topa algo nesse sentido só pode ser muito ruim, uma evolução moral muito pequena. Então como está aqui, associam-se desencarnados de condição inferior, escravizados nesse tipo de comércio de forças espirituais. Com que finalidade? Satisfazer os apetites grosseiros da matéria. Não perceberam que já deixaram a matéria e querem a todo custo sentir os prazeres da matéria. Topam qualquer parada. Não me interessa amanhã a repercussão da lei de ação e reação. Eu quero resolver o hoje, o agora. E se comprometem de uma forma terrível nesse aspecto. Depois contar um caso muito bom para vocês, tá? Segundinho, vai dar uma chegada. O Dr. Hernani cita também o caso do poltergeist de Suzano, onde encontrou as 4 condições propostas no seu modelo investigativo: o feiticeiro, os agentes incorpóreos, práticas mágicas capazes de acionar os agentes incorpóreos, os espíritos, e a presença do epicentro no local. Se não tiver os 4, não acontece. Neste caso aqui, para fazer o mal. Ele conclui o seguinte: o exorcismo dos espíritas, entre aspas, o exorcismo dos espíritas, funcionou, bloqueando a segunda condição, isto é, suprimindo a ação dos espíritos. Não que nós pratiquemos exorcismo, nada disso, não existe isso. Fórmulas capazes de simplesmente, como diz na igreja, vai de retro no Satanás e acabou. Isso não existe, gente. O que foi feito? Um esclarecimento a esses espíritos. Tenta-se mostrar quem são, de onde vieram, por que vieram, para onde vão, porque Deus os criou, onde eles se encaixam no universo, as consequências desses atos que eles estão praticando. Isso é, entre aspas, chamado de exorcismo pelo Hernani Guimarães. Mas na realidade não é o exorcismo tradicional. É o que nós fazemos, esclarecimento espiritual.
Para suprimir esses agentes incorpóreos, diz ele ainda, recorremos à sugestão do codificador da doutrina espírita, que é exatamente o que eu acabei de falar. Allan Kardec aconselha-nos a chamar, evocar o espírito perturbador e, através de um bom médium, interrogá-lo. Esclarecer, meus amigos. Vai bater em retirada, sair, ai que medo, vamos embora. Não. Que isso, gente? A quem muito for dado, deste muito será exigido. Então nós temos que estar prontos. Se nós trabalhamos, conhecemos, temos que nos apegar a Deus, fazer as orações, pedir proteção e vamos em frente, ué. Não é isso, Edivaldo? Edivaldo, quer um momentinho? Pode falar, Josi. Mãe, esses espíritos que usam o ectoplasma da pessoa, né? Ele faz barulho, enfim, faz perturbações. E você disse que normalmente é porque a pessoa que está cedendo o ectoplasma tem dívida com esse espírito. Ou então, bom, primeiro tem que ser conhecido dele, porque ele não cai de paraquedas. Eu caí de paraquedas na casa do Maida e vou fazer uma perturbação lá. Tá, mas aí, por exemplo, vamos supor que ele é um espírito endividado. Por que ele usa do recurso de fazer barulho, quebrar alguma coisa? Vamos dizer diversão. É diversão. Vingança. E não machuca a pessoa. Ô, Josi, nós não temos na rua um pessoal que gosta de pôr a música do carro no último. Passa a noite em qualquer lugar, aquela barulheira. Diversão. É diferente deles? Não. São os meios que eles têm para mostrar para nós, olha gente, eu estou aqui, hein? Eu existo, eu não morri. É um jeito de chamar a atenção. Ele só quer chamar a atenção, né? Ou então uma vingança, como nós vamos ver daqui a pouco. Uma vingança terrível. Bom, pelas respostas, então, quando evocarmos, conversarmos com o Espírito, nós vamos saber com quem estamos tratando e agiremos de acordo com o que o caso exigir. Livro dos Médiuns, capítulo 5º, item 90. Allan Kardec. Está aí, meus amigos. Edivaldo, quer comentar alguma coisa? Vou ficar até de pé, é uma coisa muito interessante. Barbeiro que eu sou, então, era 1971, né? Era umas 9h30 mais ou menos da manhã. Eu tinha 4 profissionais com a manicure e 5. E era umas 9h30, aí estava todo mundo trabalhando. Aí entrou uma borboleta grande. A borboleta começou da primeira cadeira, deu 2 voltas em cima do profissional que estava trabalhando. Aí foi para a segunda cadeira, deu mais 2 voltas. Foi para a terceira cadeira, deu mais 2 voltas. E todo mundo parou, ficou assistindo aquela cena toda. Aí foi ter a 4ª cadeira. Chegou na 4ª cadeira, deu 2 voltas. Aí foi ter uma cadeira do canto lá, deu mais 2 voltas lá. Aí foi na última cadeira onde estava a manicure, o engraxate e o barbeiro atendendo o cliente. Ele deu 3 voltas e todo mundo olhando. Aí a borboleta seguiu, aí saiu fora. Quando ele saiu na porta, o engraxate caiu, desencarnou na hora. Aí foi palestra o resto da tarde, para eu conversar para todo mundo, explicar tudo isso. Aí tinha um ponto de táxi na frente do salão, botamos ele no táxi, botamos no Hospital Bandeirante, que era encostadinho. Quando chegou lá, o médico disse, não, ele já foi, já faz tempo que ele foi. Esse é um caso dessa natureza. Então avisou todo mundo aí, foi explicar para todo aquele pessoal realmente todo esse proceder, desse movimento que a espiritualidade age, para mostrar ele realmente, nos conscientizar de todo esse movimento aqui. Tá? Então, muito obrigado para todos. Exemplos, meus amigos, temos muitos, bastante. Continuando, vamos ressaltar o seguinte: nós temos nesses casos uma ação anímico-espirítica em plena associação. Como eu disse, tem o espírito e alguém que forneça o ectoplasma, senão não vai funcionar. Em boa parte existe uma manifesta preponderância das almas dos encarnados, repito, das almas dos encarnados no comando e aliciamento dos fenômenos, como nós vimos há pouco, inconsciente, mas comandando. Nós nos comprazemos com esses tipos de coisa.
podem ser enquadradas em obsessões espiríticas, mas classificá-las também como obsessões anímicas próprias, né? Vem do espírito, ou nós que também estamos obsediando. São fenômenos partilhados que ora se encaixam numa ou noutra classificação, pois os limites que separam uma obsessão anímica de uma espirítica é tão tênue que não dá para a gente falar é aqui ou é aqui. Então, por isso se fala obsessão anímica espirítica. Trata-se de uma terrível associação entre os dois, com a formação de quadrilha organizada, tendo em vista, na maioria das vezes, uma ação vingativa. Vejamos. Vamos aos casos. Esse caso aqui saiu nessa, não sei se era uma revista ou um jornal, A Vida Misteriosa, Histórias do Outro Mundo. Aqui, ó, um poltergeist. Olha a data, 1911, na França. Então veja, olha aqui os utensílios da cozinha voando por todos os lados. O poltergeist de Euclides da Cunha, na cidade da Bahia, em 1996, recente. Às vezes alguém na proximidade da casa recebia uma pedrada. E cadê o agente? Aquele que tacou a pedra? Jamais era encontrado. As pedradas ficaram frequentes, passaram a atingir o telhado da residência, telhas quebravam, caíam atingindo os moradores. Por mais que vigiassem, os beliantes, como diz aqui na história, não eram encontrados. Então o negócio começou a piorar. Numa noite, os moradores acordaram com fumaça. Um incêndio havia começado em um dos colchões. Após apagar o fogo, vultos foram vistos no canto da casa, como o Edival viu dentro da Kombi. A situação chegou num ponto insustentável. Os incêndios ficaram mais e mais frequentes e toda a roupa deles ficou queimada emprestada. Resolveram chamar o padre da cidade e ele heroicamente disse que não ia botar os pés naquele lugar assombrado. Segundo o padre, os tais fantasmas eram imaginação popular, mas o povo sabia que era verdade. Ele estava morrendo de medo de encarar o local, óbvio, né? Na realidade, eu não diria medo, mas ele não saberia como enfrentar a situação, é desconhecimento. Porque ele já sabe de N exemplos que o exorcismo da igreja não funciona. Ele falou, é mais um, eu vou, e aí? O que vai acontecer? Então procuraram o prefeito. Esse resolveu tomar alguma atitude e quase bate as botas. Como? Ao invés de pedras, ele foi atingido por uma machadada nas costas. É mole? Assim como as pedras, ninguém sabe de onde veio ou de quem era o machado. Uma senhora resolveu levar uma foto do Papa. Levou uma pedra na cabeça. Outro quis resolver na bala. Tomou 2 pedradas na cabeça que o deixou desorientado. Pôs o revólver na cintura e falou, eu vou resolver na bala isso hoje. Havia na família um garoto de 13 anos. Tinha mania de falar sozinho e acostumava a ouvir vozes. Era o epicentro. Ele estava fornecendo o ectoplasma. Então a família passou a frequentar um centro espírita. Acabou. Outro caso, família Lutz, dos Estados Unidos, em 1976. O que aconteceu? Foi atormentada por entidades inferiores durante os 27 dias que viveram em uma casa da pequena cidade Amityville, ou Amityville, não sei. Mais tarde passaria às telas do cinema com o nome Horror de Amityville. Esse filme, fizeram o filme. Um dos integrantes afirmou que durante a noite havia o ruído de uma banda marcial tocando na sua sala de estar, um evento que só ele constatava. Outro, aqui, Jardim Europa, aqui em São Paulo, 1948. Uma família teve a residência assolada dias e dias por várias chuvas de pedra que atiravam contra a casa, quebrando vidraças, estragos. Polícia, como sempre, foi chamada
Vizinhos interrogados, sem solução. Esse caso é um pouquinho mais longo, mas é interessante. Aqui entra a vingança. Vocês vão perceber que não é brincadeira, a coisa é séria. Jaboticabal, São Paulo, dezembro de 1965. Uma respeitável família católica tornou-se o centro de uma atividade poltergeist maliciosa e violenta. Para começar, pedaços de tijolos começaram a cair dentro de casa, aparentemente do nada. Um padre local tentou um exorcismo, mas isso só piorou as coisas. Um vizinho, João Volpe, dentista, que tinha estudado assuntos psíquicos, tornou-se interessado e visitou a casa. Ele logo percebeu que o foco dos distúrbios, o epicentro, era essa menina tranquila e bonita de 11 anos, chamada Maria José Ferreira, que dormia no quarto junto com os empregados. Guardem bem, ó, menina, 11 anos, bonita, chamada Maria José Ferreira. Levou-a para sua casa para ver o que podia fazer. Nada aconteceu por uns dias. Ao retornar a menina para casa, os bombardeios de pedras e ovos recomeçaram. Apareciam do nada e voavam pelos quartos. Volpe contou 312 pedras, tinham caído dentro da casa desde que ela tinha retornado para casa. Nem todas essas pedras eram pequenas, como é frequentemente num caso de poltergeist. Uma delas pesava 3,7 quilos. Então não eram pedrinhas pequenas, para vocês terem uma ideia. Em uma ocasião, uma grande pedra apareceu e começou a descer do teto. Tá? Depois ela partiu em dois pedaços, quando estava a mais ou menos 4 metros do chão. Desceu, partiu em 2 pedaços. Quando alguém pegou as 2 peças, elas pareciam que se encaixavam como se fossem magneticamente atraídas uma pela outra. Maria começou a se acostumar com esta atividade frenética. Foi mesmo capaz, agora, vejam só, de pedir, da presença invisível, pedir um doce, uma flor ou algum item pequeno, que apareciam imediatamente aos seus pés. Agora vai começar a apertar a coisa. Mas por alguma razão, olha, isso é um poltergeist, para vocês terem uma ideia, o que faz dentro de casa. Por alguma razão mudou seu caráter e começou a confusão na casa. Começou para valer. Por quase 3 semanas, pratos, copos, vasos de flores, mesmo pesados, eram lançados ao redor da casa em todas as direções. Os utensílios de mesa foram quebrados, móveis jogados, fotos arrancadas das paredes e atiradas em outras salas. Em seguida, Maria se tornou o alvo de ataques ferozes. O próprio epicentro. Repetidamente, Maria apanhava com tapas no rosto ou na parte inferior do corpo. Hematomas ficaram e apareceram por todo o corpo. Sobre ela foram jogadas cadeiras e um grande sofá, e até mesmo o cilindro de gás que tinha sido arrancado da parede. Aparentemente, também tentou matá-la por asfixia. Como? Enquanto ela dormia, eles forçavam com xícaras e copos sobre a boca e as narinas. Punham copos assim sobre a boca, tentando asfixiá-la. Agulhas foram encontradas, às vezes, presas profundamente à carne de seu calcanhar esquerdo. Vejam, senhor, mesmo quando ela tinha sapato e meia, aparecia por baixo do sapato e da meia. Uma vez, olha aí, 55 agulhas tiveram que ser removidas. Vocês estão percebendo que está fechando o cerco. As coisas pioraram. Em 14 de março de 66, Maria estava no seu almoço escolar quando suas roupas de repente pegaram fogo.
aparentemente proveniente de uma pequena marca redonda, como se tivesse sido um cigarro. Na mesma tarde, o quarto, lá na casa de Volpe, explodiu em chamas. Maria vivera na casa do dentista por cerca de 1 ano, durante o qual os fenômenos diminuíram um pouco, mas nunca pararam completamente. Finalmente, em uma última tentativa desesperada para encontrar a cura, Volpe levou para o centro espírita. E, pasmem o senhor, veja, um espírito veio e falou por meio de quem? Do nosso querido Chico, e anunciou. Ela era uma bruxa. Muita gente sofreu, e eu morri por causa dela. Agora vamos fazê-la sofrer também. De volta à casa de Volpe, havia orações especiais e apelo aos guias espirituais que impediam qualquer ataque mais grave contra a menina. Veja, aliviou. Ainda assim não se conseguiu parar essa atividade. Deu uma aliviada. Pedras, frutas, legumes continuavam a voar em torno da casa onde Maria estava presente. Pensando que não havia mais nada a ser feito, a menina foi mandada de volta para morar com a mãe. E agora veja o que aconteceu. Um dia, em 1970, tinha 15 ou 16 anos, cometeu suicídio por ingestão de formicida misturada com refrigerante. Praticamente morreu na hora. Vejam, senhores, como podemos perceber, não existe acaso. Esse poltergeist que essa família e essa menina viveu tinha uma raiz muito forte no passado. Então, meus amigos, não foi em vão que o Cristo nos ensinou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jamais levantemos o dedo contra nenhum de nossos irmãos, porque nós temos um passado tenebroso. O fenômeno físico, aparentemente sem nenhuma razão, ao ser analisado, pudemos perceber aí, então, a lei de ação e reação, causa e efeito. Então, no final, quando formos chamados, o que devemos fazer, como proceder? Primeiro, atentar para a alta porcentagem de participação dos encarnados que estão envolvidos no fenômeno. Então, nós temos que trazer a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio. Segundo, tanto quanto possível espalhar a excelência do Evangelho, a fim de que o perdão entre os desencarnados e encarnados possa ser o quê? Definitivo. Que se não tiver perdão, nós não vamos cessar isso. Que enquanto alguém estiver do lado de lá ou do lado de cá, querendo se vingar, é um campo fértil para que esses fenômenos, essas obsessões aconteçam. Então a paz poderá voltar e reinar duradoura. Afinal de contas, estamos na matéria para quê, meus amigos? Acertar contas mal resolvidas do passado. Hoje é colheita tal, aí isso é só para repetir. Semeemos amor. E o Flávio gostaria de falar alguma coisa e ter um exemplo para nós encerrarmos hoje. Bom, só para o Papa João Paulo, quando ele fez a encíclica Fé e Razão, aquela que ele pediu desculpa pelos crimes da igreja, que deu razão a Darwin, ele proibiu o exorcismo. Falou que o exorcismo não adiantava absolutamente nada. Ficou proibido na igreja o exorcismo. Só que, em uma das várias passagens dele, isso aí contaram já, ali passeando pela Praça de São Pedro, né, no Papamóvel Alberto, ele desceu, uma vez mandou parar, desceu, uma moça estava dando espetáculo ali, ele desceu, conversou com ela alguns instantes, ela sentou, ele voltou para o Papamóvel e continuou andando. O que ele fez? É difícil saber, né, meus amigos? Não foi esclarecer aquilo. Ele já era uma pessoa diferenciada, né, Zé? Já era uma pessoa diferenciada. Muito. Todo mundo sabe que têmpera que ele tinha. Quer dizer, desceu, esclareceu o espírito, voltou, foi embora. Não houve exorcismo, houve esclarecimento. Né? Mas, infelizmente, ele não poderia explicar o que era aquilo.
deixa eu explicar mais. Só um momentinho. O próprio João Paulo, uma semana antes dele desencarnar, terminei a reunião, eu dei 3 passividades, daí a pouco o João Paulo se apresentou-se a mim, com uns 2, 3 metros de altura, sentado e olhando para meus olhos. Aí formou na terra toda um arco-íris. Aí os mentores falaram assim, esse homem já tem todo o conhecimento. Ele já está desencarnado. Na semana seguinte ele desencarnou. Mas não mostrou isso para mim, mostrado em desdobramento para mim, já explicou lá mostrando, e os mentores falando do conhecimento que esse homem já tinha na terra toda. O João Paulo, tá? Aí na semana seguinte ele desencarnou. Então vejam, meus amigos, nós temos que realmente nos prepararmos. Todos nós não estamos aqui, como eu gosto de brincar, para ficar deitado numa rede, tomando água de coco, chinelinho no pé. Não. Nós viemos aqui, ninguém é da terra, estamos aqui para aproveitar e crescer um pouco, facilitar o nosso desencarne, nos prepararmos para o retorno. Quem sabe, ajustando, nós acabamos com todas essas coisas horrorosas que acontecem conosco, mas temos que querer dar o primeiro passo. Então, na próxima semana, na quinta-feira, não teremos aula, é feriado, né, dia 15, e sexta também não? Então, estão me confirmando, quinta não tem, sexta e sábado da semana que vem, o centro não vai funcionar. O Henrique quer dar um recado. Muito obrigado, amigos.